Você já se perguntou quem realmente está escrevendo a história da sua vida? Às vezes, parece que somos guiados por expectativas que nem percebemos, como se nossas decisões estivessem amarradas a desejos e cobranças alheias. Desde pequenos, somos moldados para buscar aprovação, notas altas na escola para agradar os pais, escolhas de carreira influenciadas pelo medo de decepcionar alguém. E assim, seguimos um caminho que pode não ser o nosso. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Que o controle do seu destino está, e sempre esteve, em suas mãos? Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração, dizia que a última das liberdades humanas é escolher nossa atitude diante das circunstâncias. E é sobre isso que estamos falando aqui. A sua liberdade de ser o protagonista da sua história, não importa os cenários em que você se encontre. Pense em um momento em que você quis tomar uma decisão importante, mas foi paralisado pela dúvida. Será que vão me apoiar? Ou, e se não dá certo? Este é o ponto onde muitos desistem antes mesmo de tentar, permitindo que o medo roube as páginas seguintes do seu livro. Mas aqui está a verdade. Você não precisa ter todas as respostas agora. O que você precisa é de um primeiro passo consciente. Mesmo em histórias onde tudo parecia perdido, foram os pequenos movimentos iniciais que mudaram tudo. Imagine um teatro, onde você não é apenas o ator, mas também o diretor. Cabe a você decidir não apenas suas falas, mas o tom, os gestos e, principalmente, a direção da peça. Quando você entende isso, percebe que o papel de coadjuvante nunca foi seu por natureza. Foi uma escolha inconsciente. Este vídeo é um convite para mudar isso. Não será uma lição de moral, mas uma jornada prática, feita para ajudar você a construir confiança, tomar decisões com mais clareza e não depender de validação para seguir em frente. E aqui vai um lembrete poderoso. A mudança começa no instante em que você deixa de esperar e decide agir. Este é o seu momento. Vamos juntos explorar como fortalecer sua autopercepção e transformar qualquer situação em um novo recomeço. Afinal, sua história ainda está sendo escrita. Minha missão é te ajudar a desbloquear o seu potencial, a tomar as rédeas da sua vida e a transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Eu sei como é se sentir preso, como se estivéssemos em um piloto automático, vivendo de acordo com as regras que nos disseram serem certas, mas que talvez nunca tenham feito sentido para você. Se você já se pegou perguntando, será que estou realmente vivendo a minha vida? Ou apenas cumprindo expectativas, saiba que essa dúvida é um sinal importante. Ela mostra que você quer mais, que existe em você um desejo legítimo de independência e propósito. Este vídeo não é apenas uma conversa, é um mapa para ajudar você a fortalecer sua autoconfiança e romper com a necessidade de buscar aprovação constante. Ao final, quero que você sinta a liberdade de tomar decisões alinhadas com quem você realmente é, sem medo do julgamento alheio. Este processo não é sobre abandonar responsabilidades, mas sobre assumir o comando das suas escolhas. O benefício de dar esse passo é a clareza. Quando você deixa de buscar respostas fora e começa a olhar para dentro, percebe que as soluções que tanto procurava já estavam ali. Este é o seu momento de dar um passo à frente, e cada pequena mudança que você fizer hoje pode transformar completamente o seu amanhã. Vamos dar esse primeiro passo juntos. É fácil se sentir desanimado quando parece que suas decisões dependem da aprovação de outras pessoas. Pense em quantas vezes você já hesitou por medo de ouvir. Você tem certeza disso? Cada dúvida plantada pelo ambiente ao redor cria raízes que limitam sua confiança. Quantas histórias se perderam por causa dessa insegurança? Talvez você conheça alguém que abandonou um sonho porque não acreditava ser capaz. Ou talvez você tenha desistido de algo importante porque faltou apoio no momento certo. Essa sensação de paralisia não é uma fraqueza sua. Ela é um reflexo do ambiente que cria expectativas irreais e nos faz acreditar que dependemos de validações para agir. A boa notícia é que podemos quebrar esse ciclo. Quando você toma consciência de que é possível ter autonomia, entende que a vida não precisa ser uma sequência de aprovações externas. Você passa a se perguntar: o que eu quero de verdade? Considere exemplos de pessoas que também enfrentaram a dúvida e a superaram. Pense em grandes nomes como Walt Disney, que escutou, que não tinha criatividade suficiente, ou pessoas próximas a você que encontraram uma nova chance ao persistirem. Essa jornada exige mudanças internas. Não é uma revolução de um dia para o outro. É um grande processo, um degrau por vez. E cada passo dado com propósito traz uma vitória. Então vamos aprofundar juntos a compreensão sobre o que te prende e descobrir as ferramentas que podem te libertar. Agora que sabemos o que nos prende, é hora de entender como a transformação é possível
e acessível. Muitas vezes, imaginamos mudanças como algo grandioso e quase inalcançável. Porém, a realidade é que grandes recomeços começam com pequenos passos. Pense em Rowling, que escreveu o primeiro livro de Harry Potter enquanto lidava com dificuldades financeiras e emocionais. Ela não esperou o momento perfeito. Ela deu o primeiro passo com o que tinha. E é assim que nasce uma nova trajetória. Um movimento por vez, mesmo em meio às incertezas. A transformação acontece quando paramos de buscar perfeição e começamos a valorizar a ação. Não é preciso ter todas as respostas agora. O importante é agir, mesmo sem a certeza de que tudo sairá conforme o planejado. Afinal, é nesse processo que descobrimos nossa verdadeira força. Imagine uma escada com dezenas de degraus. Se você olhar apenas para o topo, pode se sentir desmotivado. Mas, se concentrar no próximo degrau e se permitir subir um de cada vez, o caminho se torna menos assustador e mais tangível. Certa vez um filósofo disse: a felicidade da vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, ao mudar sua mentalidade, você cria espaço para a mudança acontecer. Quando você foca nas possibilidades ao invés das barreiras, pequenas vitórias se acumulam e criam grandes conquistas. Por isso, o convite aqui não é sobre reinventar tudo de uma vez. É sobre reconhecer o que está ao seu alcance agora e agir com coragem. Quando você toma consciência de que cada escolha é um tijolo na construção de sua nova história, percebe que a transformação sempre esteve ao seu alcance. Ao final deste vídeo, você verá que não se trata de um milagre, mas de um movimento gradual e constante, porque quem decide dar um passo hoje já está vivendo a mudança que tanto busca. A mudança começa com pequenos ajustes que fortalecem a nossa autopercepção e nos ajudam a construir confiança. Aqui estão 3 passos práticos para que você comece hoje mesmo a assumir o controle da sua vida. Passo 1. Defina suas próprias regras. Muitas vezes seguimos regras que nunca escolhemos conscientemente. Regras sobre o que é sucesso, felicidade ou até sobre como devemos viver nosso dia a dia. O primeiro passo para recuperar seu poder é redefinir essas regras com base nos seus valores e objetivos reais. Por exemplo, se seu maior valor é ter tempo de qualidade com a sua família, suas decisões devem refletir isso. Não aceite trabalhar em um ambiente que desrespeite esse limite. Essa redefinição é um ato de coragem e demonstra clareza sobre quem você é. Pergunte-se: quais são as regras que tenho seguido sem perceber? Elas ainda fazem sentido para mim. Com isso, você começa a construir um caminho que esteja alinhado com sua essência. Passo 2. Pare de buscar validação externa. A busca por aprovação pode ser um obstáculo silencioso. Desde pequenos, somos condicionados a esperar um elogio para confirmar se estamos no caminho certo. Mas a verdade é que a única validação que importa é a sua. Theodore Roosevelt já dizia: a comparação é o ladrão da alegria. Toda vez que você se compara ou espera que outros reconheçam seu valor, perde a oportunidade de fortalecer sua confiança interna. Para mudar isso, comece com pequenas atitudes. Tome decisões simples, sem consultar ninguém. Pode ser algo cotidiano, como escolher o restaurante onde irá almoçar, ou decidir seu próximo projeto, sem pedir opiniões. Aos poucos, você perceberá como essa prática fortalece sua voz interior. Passo 3. Pratique pequenas decisões diárias. A autonomia não é construída com grandes decisões isoladas, mas com pequenas escolhas feitas todos os dias. Cada decisão, por menor que seja, é uma forma de fortalecer a confiança em si mesmo. Imagine alguém que nunca decidiu nada por conta própria e de repente precisa fazer uma escolha importante, como mudar de cidade ou aceitar um novo emprego. Se essa pessoa nunca treinou sua capacidade de decidir, ela será dominada pelo medo. Mas, se diariamente você escolhe coisas simples, como o seu plano de estudos, ou até o caminho que fará durante uma caminhada, começa a treinar seu cérebro para confiar em suas próprias escolhas. Use a metáfora de uma construção. Cada decisão é um tijolo que você coloca na fundação da sua casa interna. Quanto mais firme essa fundação, mais segura será a estrutura. Um exemplo prático. Marina, uma profissional que tinha medo de tomar decisões importantes, começou com passos pequenos. Primeiro, escolheu não consultar ninguém sobre qual curso faria. Depois, decidiu que passaria seus finais de semana sem olhar redes sociais para buscar inspiração. Esses pequenos atos se tornaram grandes marcos em sua jornada de confiança. Reflita: qual é a menor decisão que posso tomar hoje sem consultar ninguém e com base apenas no que acredito? Pode parecer algo simples, mas o impacto
é enorme. Esses 3 passos redefinir suas regras, parar de buscar validação e praticar pequenas decisões diárias. São ferramentas poderosas que ajudarão você a sair da paralisia e construir um caminho de independência e força interior. Quando você assume o controle das pequenas coisas, logo perceberá que também está preparado para as grandes decisões. Porque o segredo do protagonismo não está em um ato grandioso, mas na soma de ações consistentes. Até aqui, falamos sobre como a mudança começa com pequenas ações e decisões diárias. Mas para reforçar ainda mais essa ideia, vamos lembrar de histórias reais de pessoas que enfrentaram dificuldades, duvidaram de si mesmas e ainda assim deram a volta por cima. Comecemos com Steve Jobs. Ele foi demitido da própria empresa, a Apple, que ele mesmo fundou. Imagine como ele se sentiu naquele momento, desamparado, com a sensação de que todo o seu trabalho havia sido perdido. Mas em vez de desistir, ele escolheu recomeçar. Fundou a Next e adquiriu a Pixar, 2 empreitadas que moldaram a indústria da tecnologia e do entretenimento. Anos depois, Jobs voltou à Apple e transformou a empresa na gigante que conhecemos hoje. Sua história nos lembra que recomeços não são retrocessos, são plataformas para saltos ainda maiores. Outro exemplo poderoso é Oprah Winfrey. Desde cedo, Oprah enfrentou adversidades que poderiam ter acabado com seus sonhos. Ainda jovem, ela foi demitida de um trabalho como apresentadora de TV porque disseram que ela não tinha perfil para o papel. Muitos teriam aceitado esse veredito como verdade, mas ela decidiu provar que suas habilidades e seu propósito eram maiores que a opinião alheia. Hoje, Oprah é uma das comunicadoras mais influentes e admiradas do mundo. Essas histórias têm algo em comum. Em vez de permitir que as adversidades definissem suas jornadas, eles as usaram como combustível para seguir em frente. E não pense que histórias de volta por cima acontecem apenas com figuras públicas. Considere exemplos próximos a você. Quem é a pessoa que você conhece e que, contra todas as probabilidades, alcançou algo incrível? Talvez tenha sido alguém que perdeu um emprego e encontrou sua verdadeira vocação ao criar um negócio próprio. Ou alguém que recomeçou em uma nova cidade e, com o tempo, construiu uma vida nova e significativa. Essas histórias mostram que não há um caminho único para o sucesso. O que une essas trajetórias é a escolha de continuar, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Uma frase que ilustra bem essa lição é: fracassos não são derrotas, são desvios na estrada. Lembre-se disso quando sentir que perdeu o rumo. O que cada um desses exemplos ensina é que quando você escolhe ser protagonista e não vítima das circunstâncias, você abre espaço para que novos capítulos comecem. O segredo é manter a resiliência e não se deixar definir por um momento de dificuldade. Ao ouvir essas histórias, pergunte-se: qual é a narrativa que eu quero construir a partir daqui? Você pode escolher um recomeço a qualquer instante, e ele não precisa ser grandioso à primeira vista. Pequenos atos de coragem podem redefinir toda a sua jornada. Agora, com essas inspirações, vamos explorar como lidar com sentimentos de medo que surgem quando decidimos seguir um novo caminho. Uma das maiores barreiras para recomeçar ou assumir o controle da própria vida é o medo de errar. O medo, muitas vezes, não é o problema em si, mas sim a forma como lidamos com ele. Ele nos sussurra perguntas como: e se não dar certo? Ou, e se todos me julgarem pelo fracasso? Mas o que poucas pessoas percebem é que o medo também pode ser um sinal de que você está diante de algo significativo. Lembre-se da história de João, um empreendedor que hesitou durante anos antes de abrir seu negócio de sobremesas. Ele dizia a si mesmo que não estava pronto, que precisava de mais recursos e mais experiência. Mas um dia, cansado de esperar o momento perfeito, decidiu começar com o que tinha. Ele abriu uma pequena loja online e divulgou seus doces nas redes sociais. Nos primeiros meses ele cometeu erros, mas cada um deles trouxe um aprendizado que o ajudou a melhorar. Hoje, seu negócio é um sucesso. Essa história nos mostra que o medo de errar nunca desaparece completamente, mas você pode escolher como reagir a ele. Agir, apesar do medo, é uma demonstração de coragem. Não é a ausência de medo que define os corajosos, mas a disposição de seguir em frente, mesmo com ele. Outro ponto importante é entender que erros não definem quem você é. Pense em grandes inventores como Thomas Edison, que falhou inúmeras vezes antes de criar a lâmpada. Quando questionado sobre seus erros, Edison respondeu: eu não fracassei. Eu descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa resposta não é apenas uma lição de positividade. É uma forma de ver o erro como um passo necessário na jornada. Uma técnica poderosa para lidar com medo
é listar os piores cenários possíveis e suas soluções. Pergunte-se: se eu falhar, o que realmente pode acontecer? Posso aprender algo com isso? Muitas vezes, perceber que as consequências não são tão desastrosas quanto parecem ajuda a desmistificar o medo. Além disso, celebre os riscos que você decide correr. Cada vez que você enfrenta algo novo, você reforça a mensagem de que é capaz de lidar com incertezas. E lembre-se, é nas tentativas que a vida acontece. Por fim, adote a ideia de que errar faz parte do processo. Não fuja das lições que vêm com os erros. Encare cada um deles como um professor, que te mostra algo que você ainda não sabia. Como disse uma vez um grande pensador, a dúvida destrói mais sonhos do que o fracasso jamais poderia. Que essa frase ecoe sempre que o medo tentar te paralisar. Agora, com essa mentalidade fortalecida, vamos explorar por que celebrar cada pequena conquista faz toda a diferença no seu caminho para a independência e autoconfiança. Frequentemente, somos condicionados a pensar que apenas grandes vitórias merecem ser celebradas. Porém, ao ignorar os pequenos avanços, deixamos de reconhecer o quanto estamos evoluindo ao longo do caminho. Celebrar cada pequena conquista não é apenas uma questão de se sentir bem. É uma forma de reforçar comportamentos positivos e alimentar a motivação. Pense em uma longa jornada. Se você só permitir a si mesmo comemorar quando alcançar o destino final, essa caminhada pode se tornar exaustiva e desmotivadora. Mas quando você celebra cada marco atingido, mesmo que pequeno, você renova suas forças e se lembra de que está no caminho certo. Vincent van Gogh dizia: grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. E isso se aplica perfeitamente ao seu progresso. Cada passo conta, cada esforço importa. Considere o exemplo de Marina, uma profissional que queria mudar de carreira, mas se sentia intimidada pelos desafios. Ela decidiu estabelecer metas menores, como concluir um curso online e começar a se conectar com pessoas da nova área. Ao atingir cada uma dessas metas, Marina se permitiu comemorar, mesmo com pequenas ações, como preparar um jantar especial ou compartilhar sua conquista com alguém de confiança. Isso a ajudou a criar um ciclo de incentivo próprio. Pouco tempo depois, Marina conquistou um emprego dos sonhos resultado de uma série de pequenas vitórias. Quando você celebra pequenas conquistas, ensina ao seu cérebro que seus esforços valem a pena. Isso não significa se acomodar com o mínimo, mas sim se permitir reconhecer o que já foi alcançado antes de seguir adiante. Reflita sobre seus últimos avanços. Quantas vezes você concluiu algo que parecia difícil, mas não parou um momento sequer para reconhecer o mérito disso? Talvez tenha sido uma apresentação no trabalho, uma meta pessoal, ou até mesmo dias consecutivos em que você manteve um hábito positivo. Celebrar não precisa ser algo grandioso. Pode ser tão simples quanto uma pausa para saborear um café e refletir sobre a jornada, ou um elogio que você se dá ao perceber que está progredindo. O ato de celebrar reforça a sensação de capacidade e cria um ciclo de autoconfiança. Por isso, adote o hábito de reconhecer e comemorar os pequenos triunfos. Eles são os alicerces das grandes conquistas. Quando fazemos isso, você estará construindo uma mentalidade mais leve e resiliente, pronta para encarar desafios ainda maiores. Lembre-se, o sucesso não está apenas na linha de chegada, mas em cada passo dado com intenção e propósito. Vamos explorar uma mensagem final de motivação para que você possa aplicar tudo isso na prática e dar o próximo passo com confiança. Chegamos ao momento de consolidar tudo o que foi compartilhado até aqui. Quero que você se lembre de uma coisa: a vida está acontecendo agora. Muitas vezes, adiamos nossas decisões esperando um momento perfeito, uma aprovação, um sinal ou uma circunstância ideal. Mas e se eu te dissesse que o momento perfeito é aquele que você escolhe para agir? Todos os exemplos que vimos, todas as histórias de recomeços e decisões corajosas têm algo em comum. O primeiro passo foi dado em meio às incertezas. O protagonista não esperou que todas as respostas chegassem antes de agir. Ele confiou que o caminho se revelaria enquanto caminhava. Pense nisso. Cada pequena ação que você toma hoje é uma mensagem ao seu futuro. É como se você dissesse: estou construindo algo maior. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque eu confio no processo. A partir de agora, escolha olhar para cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Lembre-se de que erros fazem parte do caminho e que cada conquista, grande ou pequena, é um reflexo da sua capacidade de seguir em frente. Você é o autor da sua história e hoje é o dia de escrever uma nova página. Mesmo que o passado tenha capítulos difíceis, o poder de recomeçar está nas suas mãos.
Faça de hoje o início de algo incrível. E lembre-se, não há vitória sem movimento. Então, qual será o seu próximo passo? Se essa mensagem fez sentido para você, é hora de transformar inspiração em ação. Reflita sobre tudo que conversamos e escolha uma atitude, por menor que seja, para dar início ao seu recomeço. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Às vezes, uma simples mensagem pode ser o impulso que outra pessoa precisa para reescrever sua própria história. Além disso, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua confiança e te ajudam a desbloquear seu potencial. Aqui, cada vídeo é feito para ser uma ferramenta de crescimento e um lembrete de que você é capaz de ir além. Deixe um comentário contando qual será o seu primeiro passo. Compartilhar suas intenções não só reforça o seu compromisso, mas também pode inspirar outras pessoas que estão nessa mesma jornada. Lembre-se, o caminho do protagonismo é feito de escolhas diárias, de pequenos passos e de muita resiliência. Não importa onde você está agora, o importante é continuar avançando. O que importa não é a velocidade, mas a direção. E hoje, você está escolhendo seguir em frente. Muito obrigado por estar aqui. Vamos juntos construir histórias de recomeço e transformação.